E olha, divulgadas imagens de um acidente registrado no último final de semana na PR-445. Um motociclista morreu depois de ser atingido por uma BMW. O caso está já na delegacia de trânsito e que investiga, a suspeita de que o motorista do carro participava de uma disputa de racha. Presta atenção nessa reportagem. As imagens são fortes e flagraram o momento em que a BMW, conduzida por um rapaz de apenas 20 anos, atinge a traseira da Honda Titan, em que estava Carlos Daniel de Oliveira. Na batida, o homem de 24 anos foi ejetado e caiu violentamente na marginal da PR-445. Carlos morreu na hora. O acidente foi registrado na madrugada do último dia 15, próximo ao El, no sentido Londrina-Cambé. Informações desencontradas que chegaram até a Polícia Civil davam conta de que autor e vítima teriam tido contato anterior ao acidente, fato este descartado pelo delegado que investiga o caso. Chegou informações de que poderia esse acidente de trânsito ter sido proposital, ou seja, que os indivíduos teriam se envolvido numa briga anterior, numa balada, estavam no mesmo local e que aí o motoqueiro teria saído e o outro veículo causador do acidente teria perseguido ele e dado propositalmente causa a esse acidente. Mas, segundo as nossas investigações, essas informações não procedem. Há indícios e por testemunhas que esse veículo, que é o BMW, estava em outra balada, então não estava no mesmo local que a vítima também estava numa casa noturna, mas em outro ponto da cidade. E pelas imagens, pela trajetória que nós conseguimos das placas do veículo, demonstra que ambos estavam em locais distintos. Então, não existe essa informação, não foi corroborada de que o acidente foi proposital. Foi um acidente de trânsito. Para a Polícia Civil, o forte impacto flagrado pelas câmeras denunciou a imprudência por parte do motorista. No trecho em questão, o limite de velocidade é de 70 km por hora. Indica que o veículo BMW estava em alta velocidade e provavelmente iria bater num veículo da frente que estava em trânsito com a velocidade normal da pista. Para não colidir contra esse veículo, ele tirou à direita e deu causa a esse acidente, acabando arremessando o motociclista que estava na faixa da direita, transitando normalmente, a alguns metros de distância. Então, falta ainda a oitiva do condutor desse veículo e de outros 2 passageiros que foram informados que estavam em 3 nesse carro por testemunhas. O crime tratado inicialmente pela Delegacia de Trânsito é o de homicídio culposo, aquele em que não há intenção de matar. No entanto, caso as diligências mostrem que o motorista da BMW estava disputando um racha em plena PR-445, essa tipificação pode mudar. Temos que juntar todo esse quebra-cabeça do acidente. A princípio, ele fez o bafômetro, ficou no local do acidente, Então, não houve fuga, não estava embriagado, que são elementos que você possa agregar num eventual dolo eventual, Ou seja, que ele assumiu o risco de causar um acidente com o resultado de morte. Nesse caso, o excesso de velocidade por si só dá uma imprudência do motorista, Ou seja, trata-se de um homicídio culposo. Então, são elementos que você tem que apurar, aferir, temos que ouvir as partes, tanto o condutor quanto os passageiros, do motivo da alta velocidade, o que estava acontecendo de fato ali, para onde estavam indo, o que estavam fazendo. São elementos de prova que vão dar subsídio para, ao final, chegar a alguma conclusão. O certo é que houve uma morte no trânsito que poderia ser evitado se tivesse cautela, se não tivesse excesso de velocidade. A prudência no volante poderia ter evitado isso. Então, provável causa do acidente foi uma imprudência do motorista que estava com excesso de velocidade na via. Aí, por exemplo, ainda não é descartada essa possibilidade de que ele estivesse disputando um racha, aí poderia entrar, por exemplo, doutor, no crime de disputa de corrida ilegal com resultado de morte? Perfeitamente. Se comprovado a participação de outro veículo e essa intenção de disputar uma corrida não autorizada em via pública,
agravado pelo resultado morte, existe esse crime e essa qualificadora que poderia ser aplicada ao caso a gente consiga vincular essa disputa não permitida em via pública.